Olá, estamos de volta aqui com a ausência de desejo e de lamentação. É a pérola 5 do desenvolvimento do amor a Deus, desenvolvimento do amor de Bhakti, amor simplesmente pelo amor de desenvolvimento acerca de Deus, sobre Deus. Amor tem diversas nuances e a principal delas é que precisamos desenvolver amor por Deus. Vale lembrar que para se tornar uma pessoa mestre, a pessoa tem que se tornar um samyami, uma pessoa sóbria que seja capaz de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente e as ações da ira e os impulsos da língua e do estômago e dos órgãos genitais, qualificada para fazer discípulo em todo o mundo. É de um livro chamado Padeshamitra, que é uma orientação de outro livro sagrado para que a gente possa se tornar em um mestre, em um discípulo de um mestre que está qualificado para formar discípulos em toda parte do mundo. E o que isso tem a ver, o guru, o mestre, com essas qualidades, com o amor de Bhakti e o amor a Deus? Tudo uma coisa só. Porque quando a gente se torna uma pessoa sóbria, que deseja, que seja capaz, que é ser uma pessoa sóbria? Uma pessoa que seja capaz de tolerar o desejo de falar, ou seja, você quer falar, você tem que entender que você não pode estar o tempo todo falando, porque enquanto você fala, você não deixa que o amor de Deus, o amor de Bhakti, fale no seu coração. Porque todo aquele que faz barulho demais não se escuta, nem escuta Deus em nosso coração. As exigências da mente, e a mente ela fala o tempo todo, e ela quer ser o senhor de todas as atividades. A mente faça isso, faça aquilo outro. E o que é que isso tem a ver com o amor de Bhakti? Porque você não é senhor, você não é o seu senhor. O seu senhor é Deus em você. E quando você quer se assenhorar de você, das coisas materiais, você não deixa com que o amor de Bhakti tome conta da sua vida. Ou seja, Deus tomar conta da sua vida. As ações da ira, aí quando a gente parte para esse departamento da ira, da raiva, do medo, aí sim que a gente se desconecta mesmo do amor de Bhakti. Porque Bhakti, amor, devoção, não tem nada a ver com ira, né? Ele vai trabalhar em você simplesmente esse amor por Deus, esse amor onde você vai se ver livre de desejos de lamentação e de buscar, estar sempre buscando artifícios ou ferramentas que te levem para longe deste amor a Deus. As ações dos impulsos da língua e do estômago, ou seja, falar demais, comer demais, é língua e estômago. E dos órgãos genitais é luxúria, é você ser uma pessoa luxuriosa que você quer o tempo todo estar tendo prazeres sexuais com diversas pessoas. Então, pessoas que não têm esse autocontrole, elas jamais podem estar longe dessa ausência de desejos e de lamentação, porque elas vão estar sempre inseridas dentro desse processo, sem impulsionar essas ações de autocontrole dos impulsos da ira, da língua, do estômago e das partes genitais. Que isso tem a ver novamente com o amor de Bhakti, porque quando a gente trabalha o amor a Deus, a gente se livra de todas essas qualificações que não são iluminadas. A gente vai trabalhar Deus, Bhakti, amor, devoção e gratidão, sem esperar nada de retorno. Está sempre procurando servir a Deus. Mesmo no seu trabalho material, você está sempre oferecendo seu trabalho a Deus.
Você está sempre oferecendo seus frutos do seu trabalho a Deus, você está sempre tolerando, você está sempre equilibrado na mente, você vai estar sempre longe dessa ira, você vai estar equânime, equilibrado. Esse controle tão rígido está fora de questão para os seres humanos comuns. Para eles, isso tudo é noite. O quê? Dormir cedo, acordar cedo, cantar japa, meditar. Faz parte de um estilo de vida que não traz o menor sentido para as pessoas que não querem dar sentido às suas vidas espirituais. Então, o que é noite para essas pessoas, no sentido de não lhe atrair, é hora de despertar para os autocontrolados. Então, acordar cedo, cantar japa, louvar a Deus, tirar um tempo do seu tempo para dedicar a Deus, para oferecer a Deus sua devoção, seu amor de Bhakti. Bhakti significa devoção. E quando você está sempre ao redor dessas pessoas que não querem fazer nada disso, acordar cedo, cantar japa, meditar, despertar para o autocontrole, você vai continuar do mesmo jeito. Por isso que é importante a mudança de associação. É impossível você crescer espiritualmente se associando com as pessoas que não querem crescer espiritualmente. E o que os deixa muito animados, como programas noturnos, baladas e barzinhos, para o Muni, o autocontrolado, que é um pensador introspectivo, interessado em desenvolver a visão espiritual, é noite e obscuridade. Por quê? Porque na noite a gente dorme, a gente não tem mais vontade de ir para programas noturnos, baladas e barzinhos. Por quê? Porque isso é escuridão, isso aí é ignorância. Você bebe, gasta dinheiro, causa danos à sua saúde com álcool, cigarro, drogas, né? E aí, o que é que você vai colher disso tudo em Bhakti, em devoção? Absolutamente nada. Vamos falar agora do entusiasmo. Utsaha. No Sutra, na pérola em questão, é dito que o devoto perde o entusiasmo pelas coisas materiais. Então, vamos partir de um exemplo grosseiro. O exemplo mais grosseiro é que quando alguém se torna vegetariano, ele geralmente passa na frente de um açougue e acha aquela cena horripilante. Tudo é muito chocante, o cheiro, a imagem, os cadáveres pendurados, com certeza. Eu, graças a Deus, não tenho passado na frente de açougues e até evito passar em frente de açougues. Mas quando eu estive na Índia, recentemente este ano, em 2025, em fevereiro, mesmo na Índia, em alguns lugares, eu vi galinhas penduradas de cabeça para baixo, esperando a hora do abate. E isso é algo que, para uma pessoa que começa a trabalhar a rinça em seu coração, a não violência por todas as entidades vivas, porque a gente vê alma nelas, e por isso a gente não come animalzinhos. E por que se fala tanto nisso? Porque isso é uma questão de consciência. E aí o falso ego diz, é muito difícil para mim. Sim, é muito difícil. Foi muito difícil para mim. E ainda continua sendo difícil muitas coisas. Mas a gente tem que ter consciência que se a gente não enfrentar essas coisas que são difíceis, você, por exemplo, quer enfrentar alguma coisa difícil no seu trabalho para você ser elogiado, ganhar mais, ter promoção, mas você não quer oferecer essa coisa difícil para você superar, para que você evolua. Isso existe uma diferença muito grande e gritante entre alma e corpo. Porque a gente olha para o corpo, a gente quer emagrecer, a gente quer ficar bonito, a gente quer botar botox, a gente quer fazer bariátrica, a gente quer fazer todas essas viagens materiais, transcendentais não, porque transcendentais não tem nada a ver com o corpo material. Essas viagens materiais, no final da conta, todo mundo tem o mesmo destino, vai para debaixo de uma terra, entregar o nosso corpo à mãe terra novamente, ou ser cremado, como na Índia tem essa cultura e aqui já chegou a cremação. Então, o não consumo de carnes é apenas um dos princípios, assim como não sexo ilícito é outro princípio. Será que não deveríamos ter essa mesma sensação estarmos distantes de um corpo belo? Até porque, sem a presença da alma, o corpo belo não tem vida. E nesse sentido, é um cadáver. Por exemplo, quando a alma sai do corpo, o corpo vira um cadáver. Então,
Quando você come um animalzinho, você não está comendo o animalzinho, você está comendo o cadáver daquela alma, daquele animal que saiu de dentro dele. E por que se fala sempre nisso, nessas leituras, aprendendo com os nossos mestres? Hoje mesmo na Bhagavad Gita teve as qualidades para você sair da ira, e uma delas é você não praticar violência, é você ter Shaukan, veracidade, Shaukan ou Shaukan, veracidade. E aí, nesse processo de conscientização, você não se preocupa, você apenas quer, estou com vontade de comer um belo prato de um camarão, de uma lagosta, de um peixe, né? Como tem por aí afora, que matam os tubarões para tirar as barbatanas dele, apenas para fazer sopa de barbatana de tubarão na China. Então, esse mundo nunca vai ser um mundo civilizado, nem um mundo adiantado, enquanto as pessoas aqui nesse planeta comerem animais, matarem animais. Então vai demorar muito ainda, né? Ou não, né? Eu não sei, para que a gente possa ver uma consciência maior e buscar um caminhar mais compassivo, né? Então, melhor sermos humildes e reconhecermos que o caminho é bastante longo. Aqui vem um pensamento do nosso mestre Srila Prabhupada. Uma entidade viva não pode parar de agir. Então, quando recebe a proibição de ter entusiasmo ligado a conquistas materiais, deve ser de imediato encorajada a ter entusiasmo em relação a conquistas espirituais. Então, para mim, nesse sentido, é você se sentir autossatisfeito com aquilo que você faz, ter uma vida simples, com pensamento elevado, você buscar o trabalho para Deus, né? Você ter nascido neste mundo material e você ter a vantagem de você poder trabalhar em casa, de você trabalhar para Deus, de Deus te dar o pão nosso de cada dia, cada vez mais. Porque é dito nas Escrituras que quando você dá 3 passos em direção ao Supremo, a Krishna, Krishna dá 10 passos em direção a você. Agora você não dá nenhum passo em direção a Deus, você só escuta, você faz suas orações, você entrega a sua vida, mas entregar a vida, os mestres da filosofia védica, da filosofia do Bhakti Yoga, diz que é renunciar. E a gente não quer renunciar a nada. A gente não quer nem muito menos oferecer um sacrifício de deixar de comer pelo menos carne, começar pela carne, depois passa para o frango, depois passa para o peixe, depois deixa os ovos também, porque o ovo, quando se come, está comendo um pintinho que não nasceu para evolução. Aí, se você for falar isso para qualquer pessoa que esteja em ignorância, ela vai achar que isso é perda de tempo, está escutando um papo tão cafona desse, mas não é, minha gente. A gente só sabe quando a gente sai do corpo. A gente vai se arrepender tanto de ter tido a chance de poder fazer algumas mudanças nas nossas vidas, da gente poder deixar agora mesmo de praticar algumas coisas que não fazem bem para a sua alma, e você não abre mão e continua dizendo, é difícil para mim, e no difícil para mim fica. Então, um aspecto incrível da consciência de Deus, de Cristo, é que ela não aponta simplesmente um problema, mas oferece sempre uma solução. O bom palestrante ou devoto que está tentando convencer outras pessoas de algum ponto não aponta apenas as falhas do ouvinte. Antes disso, ele oferece alguma solução que seja aplicável. Caso contrário, sua fala não será bem sucedida. Então, estar aqui compreendendo que é difícil mesmo, mas que dentro do difícil mesmo deve haver um avanço. Porque, é como eu digo, nos aprendizados da filosofia védica, a forma humana, existe 8 milhões e 400 mil espécies de entidades vivas. E a gente está aqui na forma humana, que é a forma que chega na escala mais elevada. E aí você não quer fazer nenhum avanço. Você quer ficar do mesmo jeito, vibrando, preocupado em comprar carro, em ganhar dinheiro, investimento, em roupas caras, e tá bem bonita, e tá magrinha, para as pessoas dizendo, fulaninha tá linda, tá magra, fulaninho tá belo, tá um príncipe. E aí você não toma você não entra em nenhum processo de se entusiasmar
pela sua própria mudança, que quando você escuta a Suprema Personalidade de Deus, que quando você escuta a Bhagavad Gita, a ciência suprema da vida, da alma, e quando você vê que você está mais calma, que você está mais consciente, que você ainda não consegue, mas que você sabe que precisa conseguir, você não entra na plataforma do entusiasmo, e muito menos você não oferece para as pessoas uma solução onde você pode buscar suas conquistas espirituais e colocar suas conquistas materiais aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, que afinal, todo o resultado das nossas atividades materiais pertence à Suprema Personalidade de Deus, Cristo, todo atrativo, todo atraente. Então, o entusiasmo é um sintoma da entidade viva. Nós precisamos ter entusiasmo para oferecer austeridades, penitências, caridades e sacrifícios. Se sacrificar, a gente sacrifica por um pai, por uma mãe, por um animal, fica preocupada com isso, com aquilo outro, e não se olha. E continua na mesmice. Então, isso não pode ser interrompido, esse entusiasmo. É como um poderoso engenho, se utilizado apropriadamente, produzirá em grande abundância. Portanto, o entusiasmo deve ser purificado para que você queira expandir sua consciência e queira evolução. Como a alma, e portanto parte integrante de Deus, eu sou uma alma, Rambra Masmi, eu sou uma alma. Todo ser vivo tem a capacidade inerente de produzir entusiasmo com abundância. Basta estar conectado a ele, que é o verdadeiro e inesgotável reservatório de entusiasmo. Quem? Krishna, Deus. Feito isso, a pessoa se torna um excelente canal de entusiasmo, porque quando você trabalha para Deus, você sente entusiasmo na sua fala, no que você lê, na postagem do seu trabalho, na alegria de saber que de uma certa forma ou de outra, alguém vai ver ou não. E você não se preocupa com isso, você apenas sente essa alegria, esse entusiasmo de serviço devocional. Mesmo no seu trabalho material, você pode oferecer os frutos do seu trabalho para Deus. Isso também é bhakti, também é devoção. Querer por si mesma ser fonte de entusiasmo é o modo da paixão, ou seja, eu sou linda e maravilhosa e todos me elogiam. Isso é modo da paixão. A prova disso é que, nesse caso, o entusiasmo dura muito pouco quando é no modo da paixão. O modo da bondade significa desejar ser um canal de Deus que recebe a energia do entusiasmo de Deus e distribui a todas as pessoas. Em outras palavras, quando tem sua origem na própria pessoa, quando parte das suas assim chamadas conquistas e qualidades pessoais, o entusiasmo está sob a influência do modo da paixão, sendo fruto da ilusão da pessoa de se considerar a causa e o controlador. Por exemplo, a gente chega no final do ano, a gente quer ser aclamado e a gente quer aclamar. Ou seja, a gente quer terminar o ano dizendo eu fiz isso no ano 2025, eu fiz aquilo outro. E você não fez nada. Quem fez foi Deus assentado no seu coração como uma grande alma na pequena alma. E assim você tem que sair dessas conquistas pessoais e oferecer bhakti, devoção, e sair dessa lamentação e desse desejo de ficar ali achando que você é o controlador da sua vida, porque quando eu caminho na praia e vejo as inúmeras almas condicionadas que estão na praia ali, desfrutando de algum modo, sentado numa mesa, tomando uma bebida, comendo, nadando, velejando, surfando, e acham que estão ali desfrutando, por quê? Porque o prazer é inerente à alma, mas esse prazer material não pertence à alma. Só o prazer espiritual é que faz fazer com que você se sinta bem e que você sempre busque uma solução para você e para o outro, porque nesse serviço de você estar buscando oferecer alguma coisa para Deus, tentando se ajudar a melhorar e tentando ajudar o outro, você vai, nesse processo, sair dessa influência da paixão e você vai buscar a bondade para oferecer tudo aquilo que você possui para Deus. O verdadeiro entusiasmo surge quando a pessoa se vincula à fonte real de todo entusiasmo, que é a pessoa de Deus, a pessoa suprema. Em vez de empregar seu entusiasmo na conquista de metas materiais, a pessoa deve ter entusiasmo no tocante a alcançar o estágio de perfeição do serviço a Deus. Então, aqui para terminar, Srila Prabhupada diz: não queira ser feliz com seus resultados,
suas conquistas materiais, que esses resultados estão no modo da paixão. Hoje você está sendo aclamado, amanhã ninguém se lembra mais de você. E se por acaso um dia você falecer e sair desse trabalho, aí mesmo que você vai ser esquecida. Mas se você tem todo esse processo de entusiasmo relacionado com Deus, no seu papo diário com Deus, na sua devoção a Deus, e você diz, Deus, hoje eu fiz isso no trabalho, mas você diz, não fui eu que fiz, foi o Senhor que fez em mim. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, porque o santo nome do Senhor está no Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, e no mantra Hare Krishna, que é o cantar e louvar os nomes de Deus, dentro da filosofia védica, onde esse mantra vai limpando sua mente, seu coração, e vai fazendo com que você limpe o seu coração e sua mente dessas impurezas materiais que faz com que você se sinta o autor de todas as suas atividades. Quando, na realidade, você deve oferecer sacrifícios, austeridades, sacrificar aquilo que é difícil para você, austeridade, fazer aquilo que é difícil para você, penitência, ficar penitente ali, resistente, em sair dessa plataforma de resistência à não mudança para a elevação da sua consciência. E caridade, ser uma pessoa caridosa com você, ajudar você no seu desenvolvimento espiritual e ajudar os outros e demais pessoas no desenvolvimento espiritual. E não ficar só apenas focada nas suas atividades materiais, entrando e saindo é a mesma coisa. Sai das férias, entra de volta das férias e está na mesma coisa. Então, que seu entusiasmo seja um excelente canal de entusiasmo para você fazer essa oferenda a Deus e buscar sair desse desejo de ficar se lamentando por coisas materiais e buscar fazer uma reforma na sua vida, dormir cedo, acordar cedo, cantar japa. Como meu mestre diz, é difícil para essas pessoas que só pensam na noite, né? E quando a gente sai da noite e vai para o dia, a gente vê tudo clareando e a gente vê que a gente não passa de um instrumento de Deus para expandir o nosso mundo e o mundo das pessoas que querem, né? Praticar principalmente a rinça, que é a violência, a não violência contra todos os seres, especialmente os animais, contra você, contra o outro e contra os animais e contra tudo que se move, que tem energia do Supremo. Com gratidão, vivendo e aprendendo com nossos queridos mestres, a ausência de desejo e lamentação. Gratidão.